Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás e de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas.
Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Jesus é envolvido pela asfixia, seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se, a fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita, mas de repente algo acontece, lentamente, com um esforço sobre-humano. Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Jesus grita: está consumado! E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. Aleluia, amém? Ele vive, amém? Glória a Deus. Vamos começar a interceder pelos nossos pedidos de oração, amém? Senhor, meu Deus, diante da Tua presença, meu Pai, eu começo já a agradecer, porque o Senhor está presente aqui. Pai, eu já começo a glorificar o Teu nome e exaltá-lo, Jesus, porque o Senhor vive. Os nossos corações aquebrantados a Ti, ó Pai. Nós agradecemos pelo privilégio de estar essa noite Te adorando, ó Deus, e celebrando, Jesus, a Tua ressurreição. Pai, nós começamos a colocar todos os pedidos diante de Ti, meu Pai. Que toda necessidade dos Teus filhos, Senhor, que tudo aquilo que eles têm clamado por Ti, que o Senhor incline o seu ouvido para ouvir o clamor deles, meu Pai. Eu começo a interceder pelas famílias, que o Espírito de Deus comece a entrar em lares, que o Espírito de Deus comece a trazer paz, amor, que a mansidão estejam com todos os Teus filhos, meu Pai. Que nós começamos a viver com mais dias de amor, com mais pessoas que compreendem o amor, com mais pessoas que amam as outras, ó Deus. Nós agradecemos mais uma vez, meu Pai, pelo santo nome de Jesus, amém? Nós temos algum visitante essa noite? Se você nos visita pela primeira ou pela segunda vez, pode levantar a sua mão. Amém. O pessoal da conexão vai alcançar vocês. Eu vou pedir que vocês fiquem com a mão levantada só por uns minutinhos, tá bom? Para eles conseguirem alcançar vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos.
A casa é do Pai, a casa é de vocês, amém? Vamos para o nosso momento de ofertório. Eu gostaria de ler lá em Provérbios 3, versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os seus lagares. Amém? Que essa noite nós conseguimos compreender o que é dizimar e ofertar na casa de Deus. Que tudo aquilo que nós possamos entregar e ofertar seja dado com todo o amor para Ele hoje. É com a total honra, é com a primícia de que Ele é o único e que Ele é o primeiro que nós entregamos aqui na casa dEle. Tudo aquilo que nós podemos. Como a viúva fez, não por algo que tinha preço, mas pelo valor que ela entregou. O valor que aos olhos de Deus era muito alto. Amém? Que nós podemos dizimar e ofertar na casa de Deus, da mesma forma que a viúva entregou. Senhor, eu coloco diante de Ti, meu Pai, todos os dizimantes e os ofertantes. Senhor, que o Senhor possa ver a intenção dos corações. Que não por preço, mas sim por valor. A intenção de entregar tudo aquilo quanto nós podemos a Ti. A intenção de entregar com total amor. A intenção de Te honrar. Que o nosso sacrifício, que as nossas ofertas suba como aroma agradável a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu, e aonde estava o corpo do mestre, dois anjos Maria viu. Perguntaram: Maria, por que chora? E ela respondeu: é que ali estava o corpo de Jesus.
vivo entre nós. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Rei, que ressuscitou. Te amamos, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. E agora eu te convido a celebrar com muita alegria a vida que Ele nos deu. Amém? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, Ele vive para sempre. Celebre, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Por que estás procurando dentre os mortos aquele que está vivo? O seu túmulo está vazio. O nosso Rei ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou.
nessa noite, Jesus. Com muita alegria, ainda vamos continuar cantando a esse Rei bendito, que através da sua morte e ressurreição nos trouxe vida, porque antes nós éramos separados, destituídos da glória de Deus, mas agora nós somos reconciliados com Ele. Amém? Glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte o Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações. Só voz, saudai o Rei com devido louvor. Antes separados, destituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte o Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor. Transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra, nos deu novo nome para o louvor da sua glória. Transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra, nos deu novo nome para o louvor da sua glória. Dai louvor com palmas, dai louvor, Ele é digno. Dai louvor com sua voz. Bendito é o Rei, bendito é o Rei. Dai louvor com palmas, dai louvor, Ele é digno. Dai louvor com sua voz. Bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louve todo ser que tem fôlego, grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louve todo ser que tem fôlego, grite. Bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Cante, 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 exalte o Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações. Povos, tribos, línguas, em uma só voz. Saudai o Rei com devido louvor.
Glória a Deus. Paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos. Tenham a bondade de se assentarem. Vamos partilhar um texto juntos. As crianças estão saindo. Haverá alguns lugares para vocês sentarem. O Pedro veio, Pedro Maromba. Cadê o Pedro? Por favor, vem aqui, Pedro. Trouxe o troféu? Cadê o troféu, Pedro? Traz aí. Queridos, para quem não sabe, Pedro é um atleta de fisiculturismo. Nosso atleta aqui, ele participou no último final de semana de um campeonato e se sagrou campeão. É isso mesmo, Pedro? Vem pra cá, Pedro. Parabéns, Pedro. Além dos parabéns, nós vamos orar por ele. Queridos, nessa igreja aqui, nós não fazemos crentes para a igreja. Nós forjamos crentes para fora. Nós temos o Benaia, que é um atleta de judô. Nós temos o Pedro, que aonde ele estiver, a luz de Cristo vai brilhar através dele. Amém? Estenda sua mão, ore pelo Pedro, agradeça pela vitória dele, porque a vitória dele é também a nossa vitória. Amém, Pai? Te louvamos, ó Deus, pela vida do Pedro. Obrigado, Senhor Deus, por essa grande honra que o Senhor deu a ele, que o Senhor o ajudou, que o Senhor o fortaleceu. Pai, eu te peço que aonde o Pedro estiver, ó Deus, fazendo o que estiver fazendo, seja feito para a glória do teu nome. Ele nasceu, ó Deus, para que o teu nome seja bendito. E eu te peço, cuida dele, guarda ele e dá oportunidades para o Pedro, ó Deus, falar do teu amor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Está na bênção, Pedro. Deus te abençoe. Se você é atleta da Batista Goinonia, nos procure. Eu sei que entre vocês tem um vice-campeão mundial de jiu-jitsu. Por aí. Entre vocês. Eu não vou falar quem é não, mas está por aí. Queridos, vamos partilhar de um texto juntos? 1 Coríntios, capítulo 15. Do verso 14 ao verso 22, após a leitura do texto, eu peço que a sua Bíblia permaneça aberta. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 14 ao verso 22. O que é mais importante? O nascimento de Cristo ou a sua morte e ressurreição? Que dia Jesus nasceu? Não sabe porque que a Bíblia não fala? Mas que dia que ele morreu e ressuscitou? E se você sabe, olha a importância desse dia, dessa celebração de ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 14 ao verso 22, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados
em Cristo. Amém? Somente até aqui. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, o cristianismo, ele apresenta um estilo de reino, obrigado Éder, muito doido, um reino de ponta cabeça, onde ele diz o seguinte, que os valores humanos, eles são invertidos. Já ouviu sobre que o maior se torna o menor? Aquele que se humilha, ele é exaltado. Aquele que perde a sua vida, ele encontra. E nesse contexto, queria convidar você hoje a meditar sobre como a morte de Jesus, aparentemente a maior derrota, revelou-se a maior vitória quando seguida pela ressurreição. Essa ressurreição, ela não apenas confirma a fidelidade de Cristo ao seu reino, mas também estabelece o fundamento da nossa fé. Queridos, a ressurreição precisa ser a base para a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Em Coríntios estava uma grande dúvida. Paulo enfrentava uma certa dificuldade na igreja de Corinto, porque alguns aceitavam os ensinamentos éticos de Paulo. Olha, ele fala muito bem. Olha, realmente algumas coisas que Paulo diz é verdade. Mas quando se tratava da questão da ressurreição, alguns crentes naquela igreja, eles colocavam o pé para trás. Olha, Paulo, até que cuidar do meu irmão, eu estou contigo. Até que cuidar dos órfãos e das viúvas, é fácil de acreditar. Mas quando se trata da ressurreição, é meio difícil. Um cara ressuscitou depois de 3 dias mortos, e Paulo é enfático. Por que Paulo? Querido, Paulo foi aquela pessoa que instituiu esse modelo que nós entendemos como igreja. Então a preocupação dele é o que essa igreja está aprendendo, o que essa igreja está sabendo sobre a ressurreição. Paulo, nós estamos determinados a crer em certas coisas, mas quando se fala de ressurreição, não dá, é muito difícil. E ele é enfático: sem ressurreição, o evangelho perde o seu significado. Reflexão sobre a verdade do evangelho. Paulo dizendo: se vocês não crerem na ressurreição, somos falsas testemunhas. Ou seja, Paulo chama a igreja para refletir sobre o que ele tem pregado. As pessoas consideravam Paulo em estima, falam: olha, esse realmente é um homem de Deus, traz um ensino da parte de Deus. E quando vem sobre a ressurreição, não, Paulo, peraí, a ressurreição não cai bem, não dá certo. Paulo diz: sem acreditar na ressurreição, tudo aquilo que nós pregamos é tido como falso. Porque, queridos, há em nossos dias uma tentação de um evangelho seletivo. O que é esse evangelho seletivo? Muitos querem escolher parte do evangelho que seja o quê? Convenientes. Mas a ressurreição, e esse texto de Paulo, ele desafia essa mentalidade. Ou nós cremos em um evangelho que é pregado num todo, ou em partes. Sabe o que é uma questão seletiva? Quantos aqui
Eu vou pedir para você levantar a mão para ficar mais participativo, tá bom? Quantos de vocês aqui ouvem o pastor... Qual o nome daquele que você gosta, Cláudia? Luciano Subirá, levanta a mão. Ok? Quantos de vocês aqui ouvem o Edir Macedo? Ok, dá uma levantada lá atrás, sim. Quantos de vocês usam... Qual aquele que você gosta, Thales? Aquele que fala lindo? Não, não é o Paulo Júnior, não. Você sabe. David Leonardo. Agora ninguém está... Ah, tá ok, as duas mãos ali. Quem ouve o Paulo Júnior? Ok. Você consegue perceber que nós temos uma seleção? Quando a gente está triste, a gente vai para quem? A gente vai para o Cláudio Duarte. Verdade. Quando a gente está bem reflexivo, a gente quer aprender mesmo, a gente vai para onde? Luciano Subirá. Quando você não tem nada para fazer, quem que você vai? Você tem a sua predileção. Você está vendo como nós podemos fazer o quê? Selecionar aquilo que o quê? Aquilo que queremos. Não foi diferente com a igreja de Corinto. Eles estavam aceitando quase todos os ensinamentos de Paulo. Mas quando se tratava do modelo de ressurreição, de crer que um homem se levantou dentre os mortos, eles, Paulo, assim não dá. Isso aí não é para a gente. Vamos ler um texto juntos? João capítulo 20. Do verso 25 até o verso 29. João capítulo 20, do verso 25 até o 29. Diz assim: disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Sabe quem foi esse? Não foi Judas? Foi Tomé? Um dos discípulos? Queridos, imagina bem, Tomé andou com Cristo, parte do seu ministério, ele viu um morto ressuscitar, ele viu um leproso ser curado, ele participou daquela multiplicação dos pães, do pão na mão dele. Sabe o que acontecia? Multiplicava. O peixe na mão de Tomé, sabe o que acontecia? Multiplicava. E disseram para ele, rapaz, tu perdeu, faltou o culto ontem. Tu não sabe quem estava aqui. Ele, quem? Ele mesmo. O homem estava aqui, entre nós. De jeito nenhum, se eu não ver. Acompanhem comigo o versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro de uma casa. E com eles quem? Tomé. Jesus chegou, estando as portas fechadas, e de repente, Pai seja convosco. E quem estava lá? E o que ele diz? Meu Senhor, não. Vem cá, vem cá. Você vai pôr o dedo aonde? Você vai pôr o dedo. Você vai pôr a mão. Diz o texto bíblico, versículo 27, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe ao meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, Senhor meu, Deus meu. E ele disse, Tomé, porque você me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram.
Quantos creem aqui no poder da ressurreição? Quantos creem no ressurreto de Deus? Diz o texto bíblico que vocês são bem-aventurados. Agora, qual o problema? A ressurreição precisa ser como base para uma nova vida. 1 Coríntios 15:17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha a importância de se crer na ressurreição, uma mensagem completa para o corpo, para a alma e o espírito. A ressurreição não é uma doutrina teológica, ela inaugura uma nova vida para aqueles que creem. Ela prova que Cristo veio não apenas transformar esta vida temporária, mas veio para oferecer uma vida eterna. Queridos, libertação do pecado e da morte. Sem a ressurreição, estaríamos presos nos nossos pecados e a mortalidade dessa vida. Mas por meio de Cristo e vivificados espiritualmente. Acompanhem comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Deus, Ele perdoa pecado? Deus, Ele perdoa pecado? Ele não perdoa. Diz a palavra do Senhor que quando Adão estava no paraíso, provavelmente Adão estava peladão, numa boa, em plena segunda-feira, sem preocupação nenhuma, e de repente, quem vem? A mulher, com uma fruta na mão. Adão, tu não sabe o que eu encontrei, Adão. Ele, o que foi, minha velha? Diga, eu encontrei a solução. Olha, dizem, não está na Bíblia, essa parte depois eu vou cortar da gravação. A serpente chegou para Eva, falou assim, Eva, se você comer dessa fruta, a sua mente se abrirá, o seu intelecto se expandirá, você será diferente entre as mulheres. Deus falou para não comer, Adãozinho também falou para não comer. Eva, você vai ter a força de 10 homens, Eva, você vai ser poderosa, seu cabelo irá crescer. Não. Deus falou para não comer. Adão também me arrochou, dizendo que não era para comer. Eva, isso aqui emagrece. O que ela disse? Me dá 2 aí que eu vou levar uma para Adão também. Está meio buchudinho. E chegou para Adão, Adão emagrece. Não, ele não chegou para Adão. Chegou para Adão, olha Adão, que fruta bela. E o texto bíblico diz que quando eles comeram, houve um tipo de morte. Naquele momento em que a morte acontece, Deus, Ele precisava fazer alguma coisa. E diz o texto bíblico que eles escutaram a voz do Senhor andando pelo jardim. E o que Deus ele tinha falado? O que ele disse que eles escutaram? Soltaram o EBD. Ele disse, Adão, onde estás? Isso foi o que foi ouvido, e eles se esconderam. Só que você consegue entender que no texto bíblico, quem pôs o nome de a Eva foi Adão, após a sua queda. Quando Deus ele se dirige a Adão, ele está se dirigindo a Adão, humanidade.
Ele estava chamando ambos, e não somente Adão. Filhos, onde vocês estão? E eles o quê? Se esconderam. O que é engraçado do texto é que será que Deus não viu que eles tinham pecado? Será que Deus não reparou que ele tinha desobedecido? Só que Deus fez o que fazia em toda a viração do dia. Ele foi Deus. E quem se escondeu foi o homem por causa do seu pecado. Diz o texto bíblico que nessa passagem todos os homens estão mortos em seu pecado. E o que Deus faz? Ele sacrifica um animal para que pudesse vesti-los. Uma morte, um reino. E em Cristo Jesus também precisava ser feito a mesma coisa. Ele precisava ressuscitar, porque diz o texto bíblico que como um homem gerou toda a morte, em um homem nascerá um reino. Um reino. João, capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou, porque tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Queridos, ele não morreu porque o Império Romano estava reinando naquele lugar. Ele não morreu porque os fariseus o entregaram, os religiosos o entregaram. Ele não morreu porque, como é que pode Judas vender o que não era dele? Quem já comprou aqui uma mercadoria que não é sua? Rapaz, uma tristeza. Mas como é que Judas pôde entregar se não era dele? Diz o texto bíblico: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. E além de dar a minha vida, eu mesmo tenho o poder de tomá-la de volta. Deus, ele perdoa pecado? Não, ele não perdoa pecado. Não perdoa porque cobrou de Cristo Jesus o meu erro, o seu erro. Quais foram as últimas palavras de Cristo? Está consumado. Sabe o que significa essa palavra está consumado? Está pago. Está totalmente pago. Aquilo que Deus exigiu, Cristo pagou. A garantia de um futuro glorioso. A ressurreição traz esperança para o presente e para o futuro. Ela assegura que existe uma vida após a morte. A sua ressurreição foi para preparar um lugar para os seus filhos. João 14, versículo 1, 2 e 3, diz assim. João 14, 1 diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. Você já recebeu uma promessa de alguém? Alguém já prometeu alguma coisa para você? Olha, pode vir aqui que dia 10 eu vou te pagar. Dia 9, meia-noite, tu já está lá colocando o relógio para despertar que ele vai te pagar. E chega lá no dia 10, o que ele disse? Ô rapaz, deu um problema aqui no Pix, não vai dar. Alguém já deu, olha, pode acreditar na minha palavra, é palavra de homem.
e chega lá no dia, olha, vai ter picanha. Oh, desculpa, ainda vai chegar. Você já foi decepcionado assim? É triste, você está rindo, mas é ruim quando alguém dá a sua palavra e faz o quê? Não cumpre. Você acha que o ensino de Jesus sobre amar o próximo, você acha que o ensino de Jesus sobre cuidar dos desamparados teria algum valor se ele não tivesse ressurgido? Por quê? Porque tudo o que ele prometeu, tudo o que ele ensinou, estava posto sobre a sua última promessa. Olha, vocês estão tristes porque eu estou falando de morte, mas não entristeça o coração de vocês. Eu vou morrer, mas eu vou preparar lugar para vocês. Diz o texto de 14:3, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Queridos, quando a gente projeta em Cristo um viver aqui na terra, o apóstolo diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Há pessoas que têm uma esperança somente em o que Cristo pode dar e o que Cristo pode oferecer. Se Ele estiver dando para você agora a chave de um carro, a chave de uma casa, a gente ia se alegrar para aqui na terra. Mas o que Ele disse foi o seguinte: olha, tem uma esperança de que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou para um lugar, preparar uma morada para vocês, para que aonde eu estiver, vocês possam estar comigo todos os dias. Mas até aquele dia chegar, pode demorar, mas não fiquem tristes, porque eu vou enviar o Consolador, e Ele irá consolar vocês. Um Deus que vai preparar lugar e envia o seu Espírito, para que enquanto esse dia não chegar, eu e você possamos estar sendo consolados todos os dias. É difícil acreditar que Ele foi preparar lugar. É difícil porque a nossa esperança triunfalista, a gente precisa de um Cristo que nos faça vencer sempre. Você é cabeça e não cauda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas parece que era você que estava à direita, né? Foi você que caiu, foi você que se arrebentou. Mas Ele está dizendo que o Consolador veio para isso. Nos momentos de dor é que você precisa de consolo, e Ele está dizendo para você que não perca a esperança de ter vida eterna. Queridos, há algo que a ressurreição traz para nós, e nós estamos perdendo, nós estamos abandonando. Nós queremos viver a plenitude de um reino terreno, nós queremos viver a plenitude de um reino aqui na terra, e também os seus discípulos se frustraram, também as autoridades da época se frustraram, porque não entenderam que o meu reino, segundo Cristo, não é deste mundo. Não é deste mundo. Então vamos esperar o seu reino se concretizar, e a gente começa a te servir lá no reino. Queridos, nós somos chamados a viver como anunciadores deste reino vindouro. Nós precisamos compartilhar com os outros a esperança que brota da ressurreição de Cristo. Devemos viver como pessoas que já
experimentar o poder transformador da verdade. Qual é a verdade que liberta? Qual é a verdade que liberta? Nós servimos a Cristo só porque Ele nos protege de todo mal. Nós servimos a Cristo porque não temos que pegar ônibus na segunda-feira. Nós servimos a Cristo porque na segunda-feira não vai estar chovendo e você vai pegar o seu ônibus sem chuva, porque você serve a Ele. Segunda-feira, eu quero profetizar. Amanhã é feriado, né? Já é profetizar chuva para vocês irem trabalhando, se alegrando. Por que não? Nós vamos nos alegrar na chuva. Sim, Ele ressuscitou. Está calor demais, pastor. Amém, Ele ressuscitou. A nossa esperança está no que Ele fez ao terceiro dia. Ele produziu uma esperança para a sua vida, não aqui na terra. Há um texto tão lindo sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. É justamente nessa época em que as pessoas cortaram. Palmeira é palmeira mesmo, né? Cortaram as árvores, tudo, os ramos, e começaram a enfeitar as ruas. Começaram a cantar: bendito, bendito é o que vem em nome do Senhor, Ele está chegando, o reino se aproxima. E antes disso, Ele olhou para a cidade de Jerusalém, e sabe o que Ele fez? Ele chorou. Oh, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, quantas vezes eu quis me aproximar de vocês como um pintinho, junto os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Eles achavam que estavam chegando um rei, que iria acabar com o domínio de Roma, e o que ele estava dizendo é: o meu reino não é desse mundo. No meu reino, o maior é o menor. No meu reino, quem perde a vida, a encontra. No meu reino, o que parece morte. No meu reino, aquilo que parece o fim de todas as coisas, é o princípio daquilo que está por vir. Que as pessoas olharam para Cristo crucificado, inclusive alguns dos seus discípulos, foi que nós achávamos que era esse cara que iria trazer a restauração sobre Israel, mas agora ele está pendurado ali na cruz, e a sua promessa, a sua palavra, era uma mentira. Tomé pensou desse jeito, e às vezes, isso acontece na nossa vida, nós deixamos de crer, nós vemos Deus, Cristo, abençoando o da direita, abençoando o da esquerda, e a minha bênção, Deus? E eu? Quando chegará? Diz o texto bíblico que Ele se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. E há uma coisa que te separava, te distanciava de Cristo, era o seu pecado, era o meu pecado. E Ele disse o seguinte: olha, não haverá mais essa separação, em todo aquele que nele crê, ele terá vida, e a terá em abundância. Agora, que essa abundância possa te alcançar, e te lembrar que há uma vida eterna, que o nosso Cristo iniciou, sendo a primícia, o primeiro de um reino eterno que não passará. Que você possa voltar a crer nessa ressurreição,
que você possa voltar a crer nessa vontade de viver uma vida além dessa daqui. Essa aqui são 70, 80 anos, 85, a gente já está usando fralda, não é muito legal. Quem tem 85 aqui que não usa fralda? Ok, não usa. Tem gente que chega, mas a grande maioria precisa sonhar com uma vida que Ele foi preparar. Igreja, essa precisa ser a nossa esperança. Nós precisamos voltar a acreditar que Ele vai voltar. Sabe por que Ele vai voltar? Porque Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, a sua palavra está se cumprindo, e diz o texto bíblico que há um momento, que chegará um momento, em que Ele vai reunir a sua igreja. E onde está essa igreja? Essa igreja está onde o poder da ressurreição é evidente. Amém? Olha, que Deus abençoe as nossas vidas, que tudo isso que nós vimos aqui essa noite possa ser somente para lembrar a você que Ele não só morreu pelos seus pecados, mas Ele ressuscitou e foi preparar um lugar. E quando essa moradia estiver pronta, Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque Ele prometeu, e aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E está faltando agora só o quê? O nosso encontro com Ele nos ares. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique em pé, queridos. Nós precisamos fazer o convite para você que ainda não aceitou Jesus. Jesus, Ele ressuscitou e vive e quer viver no seu e no meu coração. Há alguém aqui que nunca convidou Jesus para morar no seu coração? Se há, levante sua mão. Veja alguém do lado, pergunte para essa pessoa ao lado. Se nós comunicamos Jesus como Ele é irresistível esse convite. Venha à frente, levante sua mão e convide Jesus para morar no seu coração. Há alguém aqui? Venha fazer parte desse reino. Levante sua mão. Declare ao mundo essa sua decisão. Se você quer se reconciliar, se você andou perdido nesse mundo, você que já é cristão, você que pertence a Deus, pode começar a orar. Isso é hora de guerra. Você que andou no mundo das trevas e precisa se reconciliar com o Rei, Ele morreu para viver no teu coração, para te dar vida e vida em abundância. Alguém aqui que quer convidar Jesus para ser a sua eterna companhia? É tão bom, gente, ter Jesus. É tão bom viver com Jesus. É a melhor decisão que você pode tomar. Alguém aqui que quer convidar? Eu vou insistir, porque é o melhor convite que você vai receber na vida. Entregar sua vida para Jesus. Alguém aqui? Penso eu que todo mundo já fez, já tomou essa decisão, porque ela é inegável. Ter Jesus é bom demais. E você que é crente, mas que precisa de um outro posicionamento, você que é crente, mas precisa de cura, o Rei está aqui, amém, igreja? Se você quiser receber uma oração, eu vou convidar os nossos pastores, alguém que precisa de uma resposta no emprego. Todo domingo a gente ora abençoando a sua vida. Vem aqui à frente, alguém que tem um pedido, sabe aquilo que é milagre? Cadê Lucas, meu filho?
filho está no DTV. Lucas, vem meu filho, você precisa de um milagre, a gente sabe. Pode vir. Um pastor, por favor, para orar, abençoar a Lolo, abençoa a vida dela. Alguém precisa de um milagre, alguém precisa de cura, alguém precisa de uma resposta de oração, alguém precisa de uma intervenção do céu. Ei, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Ele tem resposta à tua oração. Por aquele teu filho que está sendo motivo da tua lágrima, ei, vem crendo num Deus que muda histórias, e eu creio nisso. Peça ao Senhor com fé. Se você precisa de cura, se você quer representar alguém que precisa de libertação, que não está aqui, vem à frente, vem declarando a tua vitória. O rei está aqui, e no reino dele há milagre, a bênção, a novidade de vida, ao novo, e eu creio nisso. Vem, pode vir receber uma oração, e só saia daqui quando um pastor ou um líder orar por você. Gu, vem cá orar pelos meninos, por favor. Thales, por favor, vem aqui orar por eles. São os nossos pastores que estão em prova para o pastorado. Vem, deixa Deus usar você. Eu creio no mover de Deus. Fecha os teus olhos. Há um ambiente de milagre neste lugar. O Espírito de Deus se move aqui. Não despreze os pequenos começos. Tome essa decisão de viver o novo, de viver nesse reino de vida. Espírito de vida, Espírito de vida. Alguém aqui com o coração tão aflito, eu te apresento o príncipe da paz. O príncipe da paz. Está faltando paz na tua casa. Eis o Cristo, o príncipe da paz. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu declaro a paz sobre os lares. Eu declaro restauração em casamentos. Eu declaro cura nas emoções. Eu creio no novo de Deus. Eu creio, Deus. Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive, nós podemos viver também. Eu creio, os olhos dele estão voltados a este lugar. A mão poderosa de Deus está estendida, os ouvidos estão abertos, as orações feitas aqui, feitas aqui. Abre a tua boca e começa a falar com Ele. E se no teu coração tem condição de, em meio às lágrimas, adore, agradeça. Pelo problema? Não. Agradeça porque Ele é companhia em todas as horas. Agradecer pela doença? Não. Agradecer pela esperança da cura. Agradecer porque Ele é Emmanuel, um Deus conosco, um Deus conosco. Que doce presença de Jesus. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Sinta Ele aí. Você consegue sentir, igreja? Estenda suas mãos. Eu sinto o Senhor me entregando alguma coisa. Estenda suas mãos. Ele está aqui. Jesus está aqui. Oh! Obrigada. Obrigada porque a tua vida mudou a minha vida.
Obrigada porque o túmulo vazio abriu a porta do céu para que a gente pudesse entrar. Obrigada porque há um dia e uma hora marcado no céu. E os nossos nomes estarão escritos no livro da vida. E Ele vai nos chamar. Uma igreja santa e pura e separada. Ele vai te chamar. Aleluia. Ore comigo, Pai. Somos gratos a Ti por este culto. Somos gratos a Ti pela liberdade de celebrar a Tua vida. Somos gratos a Ti por tantas pessoas disponíveis a se dedicar, a Te entregar um perfeito louvor. Nós abençoamos a vida de cada irmão que está neste lugar, cada família aqui representada. Abençoamos as emoções, abençoamos o corpo físico, abençoamos o trabalho, abençoamos a vida financeira, abençoamos projetos e sonhos, porque Tu é Deus que tem prazer em nos abençoar. Mas mais que isso, Pai, hoje é noite de celebrar a Tua vida e nós estamos aqui para Te agradecer. Obrigada pela cruz. Obrigada, Jesus. Aplauda o nome dEle, Ele é digno. Eu vou pedir que você se sente por alguns minutinhos, porque agora a gente vai ver uma lindeza. Os lindezos podem entrar. Meu lindeza. Glória a Deus, aleluia. O nome do Senhor é bendito.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje na terra. E aquele que recebe diz amém. Faz barulho com